Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. O que acontece quando punks da vizinhança decidem espancar o filho de um veterano? Papai e George cresceram em uma cidade em expansão no que hoje é conhecido como Rust Belt. Lá você tinha praticamente garantido um emprego na maior fábrica de automóveis da cidade. Você tinha praticamente garantido um emprego na fábrica da cidade assim que terminasse o ensino médio. George era uma dessas pessoas, papai não. Papai aceitou uma bolsa de estudos na escola dos seus sonhos para estudar engenharia. Durante os fins de semana e feriados, ele voltava para casa e saía com os amigos, inclusive George. Uma tarde, papai recebe um telefonema da vovó. George foi atacado depois do trabalho. Por um tempo, parecia que ele não conseguiria resistir, porém por algum milagre, George conseguiu sobreviver, mas estava tão mal que teve que se aposentar mais cedo e ficar por invalidez. Durante uma de suas visitas em casa, o pai de George, Walter, chama seu pai de lado e pergunta se ele conhece um cara chamado Flynn. Papai tinha ouvido falar que o nome era de um dos desordeiros locais. Ele perguntou a Walter o porquê. Walter revelou que a carteira havia sido encontrada perto do corpo de George dada a ele. Os paramédicos pensaram que a carteira era de George. Não tenho ideia de por que eles não a verificaram. Infelizmente, a cidade passava por dificuldades financeiras, graças à corrupção e à má gestão, a ponto de não ter dinheiro suficiente para pagar aos seus policiais durante os finais de semana. Não estou brincando. Das 20 horas da noite de sexta às 6 horas da manhã de segunda, não havia um único policial de plantão. Como o ataque ocorreu na noite de sexta-feira, não havia muito que alguém pudesse fazer. Papai perguntou a Walter o que ele faria a respeito. Walter olhou para ele com uma expressão severa e disse: "Eu cuido dos meus." Walter era um veterinário do exército que serviu durante a Segunda Guerra Mundial e na Coreia. Ele nunca falou sobre sua época, alegando que era técnico de rádio e nunca saiu da base. Ele nunca disse uma palavra a ninguém, nem mesmo a mãe de George, sua esposa. A história completa só foi divulgada depois da morte de George, quando uma carta que Walter havia escrito antes de sua morte foi encontrada nos pertences de George. Depois de perceber que Flynn foi uma das pessoas que destruiu a vida de George, Walter entrou em contato com seus amigos. Ele era um cara bem apessoado, você conhece o tipo que faz amigos em 5 minutos. Todos concordaram que algo precisava ser feito. E assim nasceu a Operação George's Revenge. Walter e seus amigos começaram a observar Flynn e ficaram de olho nele. Demorou várias semanas, mas eventualmente Flynn e seus amigos, Mac e Zeno, foram ouvidos se gabando do ataque. Sabendo quem atacar, eles passaram para as próximas etapas. Os amigos de Walter, alguns dos quais trabalhavam em cargos importantes, decidiram fazer alguns telefonemas para os amigos da fábrica onde os três trabalhavam. Veja, esses amigos eram sindicalizados, o estado estava fechado na época e, enojados com o que aconteceu com George, decidiram dificultar as coisas para eles. Eles removiam ferramentas vitais para a manutenção de emergência no último minuto, colocavam-nas em posições nas quais não eram bons e reorganizavam o cronograma para que conseguissem os piores turnos, para citar alguns. Eles também iniciaram uma campanha de sussurros para que todos na fábrica soubessem o que havia acontecido. Naquela cidade, naquela época, quem você conhecia e o que todos pensavam que você tinha feito era o suficiente para fazer ou quebrar você. O objetivo era fazer com que desistissem, e depois de mais ou menos um ano, todos os três desistiram, frustrados com a forma como estavam sendo tratados. Mas Walter e seus amigos ainda não terminaram. Nem de longe. Alguns telefonemas e cartas anônimas depois, Flynn, Mac e Zeno estavam desempregados no distrito. Como não foram demitidos, não tinham direito à indenização nem nada. Logo o dinheiro deles acabou, mas eles não conseguiram sair da cidade porque todos sabiam, pela campanha de sussurros, o que eles haviam feito com George. Pelo resto da vida, Walter e seus amigos ficaram de olho em Flynn, Mac e Zeno. Justamente quando parecia que eles tinham uma saída, a campanha de sussurros e cartas recomeçaria e sua saída seria negada. Os três homens acabaram sem teto e alcoólatras indigentes que não conseguiam nem mesmo obter ajuda estatal. E isto num estado que é conhecido pela sua ajuda generosa aos que se encontram em apuros. Walter e seus amigos fizeram um plano de contingência para continuar até que os três homens morressem usando a próxima geração. Para que aqueles homens nunca esquecessem o que fizeram com George. Ninguém foi capaz de descobrir nada sobre Flynn, Mac e Zeno, mas eu não ficaria surpreso se eles ainda estivessem presos e infelizes. Deixem sua opinião sobre esse relato nos comentários. Vamos agora para a próxima história. Eu explodi a vida de um golpista de romance. Contexto: sou uma mulher na casa dos 30 anos com um emprego corporativo razoavelmente bom em uma área com muito espaço para crescimento e recentemente voltei ao cenário de namoro depois de uma década.
Eu sou uma garota do tipo, teria 10 se ela perdesse 30 quilos, rosto lindo se fosse um pouco gordinha, mas nunca tive problemas para conseguir um encontro haha. Não estou bem, mas estou estável e tenho um pouco de dinheiro para gastar. Moro em uma grande cidade multicultural e meu ex era imigrante, então estou aberto a namorar pessoas de qualquer origem. Se não ficou bem claro, essa parte sobre minha aparência é uma piada e apenas fala de sua falha em selecionar uma vítima apropriada. Eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre minha aparência. O que aconteceu? Há algumas semanas, conheci um homem muito encantador, de um país latino-americano, apenas alguns anos mais novo que eu. Parecia muito meigo, fofinho, inteligente, voltado para a família, disponível emocionalmente, educado e com uma boa profissão em seu país e tinha muito em comum comigo. A química parecia incrível dentro e fora do quarto. Ele foi honesto ao dizer que estava no meu país com visto de turista, mas esperando ficar. Deixei claro que não seria capaz de ajudá-lo com isso, mas teríamos uma divertida aventura de verão enquanto ele estivesse aqui. Se ele conseguisse ficar ou voltar, só então consideraríamos um relacionamento real. Foi então que outra bomba foi lançada. Algumas semanas e 4 encontros, durante uma conversa de texto sobre meu trabalho, ele me pediu para ser sua sugar mommy. Inicialmente ri e presumi que fosse uma piada. Ele continuou pressionando e disse claramente que não. É claro que, sentindo-me insultada por isso, ataquei-o. Ele manteve isso como uma pergunta séria até que eu toquei em um nervo com minhas reclamações sobre o quão envergonhado ele deveria estar em me perguntar isso. Então ele ficou com raiva e me insultou por pensar que ele estava falando sério. Não há desculpas por ter me magoado. Obviamente, o que fiz em seguida foi tirar screenshots e chorar para meus amigos mais próximos. Fiquei magoada por ter sido enganada ao pensar que ele gostava de mim e que ele achava que eu precisava pagar por um homem. Meus amigos acharam que seria bom ficar atentos para o que poderia acontecer a seguir. Um dos meus amigos começou a bisbilhotar mais seu perfil online. Juntos encontramos cerca de 6 contas diferentes do Instagram que eram dele usando diferentes variações de seu nome e diferentes fotos dele, todas carregadas em lotes. No Facebook, um padrão semelhante. Tudo muito fraudulento e de aparência suspeita. Ele foi tolo o suficiente em um de seus perfis para seguir e marcar o empregador para quem ele estava trabalhando ilegalmente em seu visto de turista no meu país. Então entrei em contato com outro amigo próximo de uma agência local de aplicação da lei que trabalha com imigração. Ela consultou a ficha dele, ele tinha mulher e filha em casa. Eu soltei os cães depois disso. O amigo que me ajudou a investigar ele online fez vários bate-papos em grupo em diversas plataformas com todos os seus familiares, imediatos e extensos, e amigos. Ela divulgou todas as capturas de tela, bem como um discurso retórico sobre como isso era vergonhoso. À medida que começaram a bloqueá-la, ela adicionou mais pessoas. Encontrei o número de telefone da irmã dele, ela mandou mensagens para lá também. Todos que ele conhece, incluindo sua esposa, sabem que ele é infiel e tenta tirar vantagem das mulheres. 30 minutos após o início do bombardeio online, recebi uma mensagem rude dele sobre como eu deveria ser inteligente o suficiente para saber que ele estava brincando e que não precisava se vender. Eu não respondi. Próximo passo? Formulário de relatório de imigração online com todas as informações que encontramos, informações de trabalho, nome e endereço do empregador, endereço residencial, nome completo, data de nascimento, fotos, capturas de tela admitindo trabalhar. Normalmente, esses relatórios levam meses para serem revisados, mas dei o número do arquivo ao meu amigo policial. 2 dias depois, policiais o visitaram em casa. Eles o encontraram com um número de telefone emitido para um residente local. Todos os seus colegas de quarto também tinham números atribuídos à mesma pessoa, uma ligação direta com o empregador. Ele recebeu uma advertência por tentar me enganar, uma ordem de não contato e uma sinalização em seu arquivo de imigração que, com base em seu país de origem, provavelmente significará que ele nunca poderá retornar, bem como uma advertência estrita para não trabalhar sem autorização. Seus colegas de quarto também receberam avisos. Seu empregador recebeu uma visita em seguida. Eles encontraram provas significativas de que o empregavam ilegalmente, assim como várias outras pessoas. A sua investigação ainda está em curso, mas até agora é provável que recebam dezenas de milhares de multas ou possível pena de prisão. O cara não está sendo deportado porque o governo teria que pagar por isso e os procedimentos demoram mais do que o tempo restante do visto, mas agora ele passou de um arquivo sinalizado para uma proibição de vários anos de reentrada no meu país. Se ele me incomodar novamente, ele também será deportado. Espero que ele goste de voltar para sua esposa irritada e ser ridicularizado por todos que conhece. Obrigado por ter assistido até aqui, comente e compartilhe o vídeo. Próximo relato. A vingança da vovó.
Imediatamente tenho que escrever isso porque é a coisa mais incrível que já ouvi. Eu estava visitando minha avó e meu avô para comemorar vários aniversários de verão juntos, mas quando cheguei à casa deles, o terreno à direita estava completamente vazio. Como se não houvesse pedras, nem base, nem detritos, apenas grama ligeiramente crescida. Grama onde antes havia uma casa. Quando os cumprimentos foram dados e a festa começou, eu tinha absolutamente que saber o que aconteceu, então fui perguntar aos meus avós, e meu Deus, eu não esperava a montanha-russa de uma história que eles me contaram. Há alguns anos, meus avós tinham vizinhos muito desagradáveis. Barulho a qualquer hora, lixo no quintal, discussão com outras pessoas na rua, simplesmente incômodos absolutos. Eram marido e mulher e seu filho adulto que entravam e saíam irregularmente. A esposa discutia com qualquer pessoa sobre qualquer coisa, e o marido intimidava fisicamente as pessoas que falavam por si mesmas. Eles não tinham certeza de qual era exatamente o problema com o filho, mas não poderia ter sido nada de bom, pois era sabido que ele havia estado na prisão do condado mais do que algumas vezes. A casa aparentemente refletia os inquilinos, pois parecia horrível. Estava caído e dilapidado, com vigas soltas e pintura descascada, mas nada foi feito a respeito porque o cara que alugou o lugar era um senhorio de favela, falaremos dele mais tarde. Tudo chegou ao limite uma noite, quando meus avós voltaram para casa e encontraram a porta dos fundos arrombada e algumas das guitarras do meu avô desaparecidas. Agora o vovô adora sua música e tem cantado e tocado a vida toda, então é seguro dizer que essas guitarras não são apenas muito memoráveis para ele, mas também muito caras. É claro que eles foram à polícia e, depois de algumas pesquisas, descobriram que os violões haviam sido vendidos pelo filho em uma loja de penhores ou em algum outro lugar. Infelizmente, eles não conseguiram recuperar as guitarras, mas acredito que meus avós foram bastante compensados, já que as guitarras estavam seguradas, as guitarras tio têm seguro. Dado o preço das guitarras, o roubo foi absolutamente crime e o filho mais uma vez acabou na prisão. Depois disso, os vizinhos assediavam meus avós através da cerca ou na varanda, o que significava que era difícil para eles até mesmo sentarem do lado de fora. Eles o xingavam, jogavam lixo por cima da cerca, e o marido ainda tentava fazer exercícios físicos. Agora, embora meu avô seja um cara muito tranquilo, minha avó não aceita merda de ninguém, especialmente de idiotas como esses. Então o que ela fez? Ela condenou a casa. Foi fácil para ela fazer isso, realmente. Ela ligou para as autoridades locais, procurador-geral? Gerente de propriedade? Não sei, e eles vieram e fizeram uma inspeção, embora estivesse claro pelo lado de fora da casa que ela não era mantida adequadamente há muito tempo. Uma ligação gerou mais ligações, e a propriedade foi considerada imprópria para morar, o que forçou os rudes vizinhos a se mudarem. Não tenho certeza do que aconteceu com eles ou para onde foram, mas supostamente eles foram hospedados em um hotel próximo pelo proprietário da favela até que a casa pudesse ser consertada. Agora entre o senhorio da favela. É claro que seus inquilinos lhe contaram quem denunciou a casa, então é claro que ele está chateado com meus avós. Em vez de consertar a casa, ele fica agressivo no primeiro dia em que está lá, gritando com meus avós sobre como eles são idiotas por denunciá-lo e como lhe custaram muito dinheiro e ele vai processá-los e assim por diante. Chega ao ponto em que os vizinhos do outro lado da rua chamam a polícia local para esclarecer a situação, o que eles fazem. Algumas semanas se passam e minha avó não vê o dono da favela nem ninguém por perto para consertar a casa. Não sendo de deixar as coisas correrem facilmente, a avó começa a fazer ligações frequentes para vários serviços, relatando a casa e a falta de progresso. A cada vez, o caminhão do dono da favela aparecia por um dia e depois ia embora sem mudar nada. O vovô disse que bloquearia a entrada da garagem, mas como eles ficam em casa a maior parte do tempo, isso não era um grande problema. A vovó discordou. Finalmente, a minha avó queixou-se o suficiente para que as autoridades se manifestassem e condenassem a casa à demolição. Isto teve dois efeitos principais. Primeiro, os vizinhos rudes estavam agora praticamente sem teto, pois assim que eles e o proprietário da favela ficassem sem dinheiro para pagar o hotel, ficariam presos. Em segundo lugar, o proprietário da favela ainda tinha que pagar um monte de multas pelo estado da casa. O resto é mais culpa dele do que das ações da minha avó, mas ele se recusaria a pagar e a comparecer ao tribunal, o que levaria à emissão de um mandado de prisão contra ele. Há alguns meses, as equipes de demolição vieram e demoliram o local, deixando o terreno perfeitamente vazio. Eles até removeram a entrada de automóveis, então agora parece apenas uma extensão do pátio lateral.
Meus avós não tinham certeza do estado final dos vizinhos e do proprietário da favela, mas minha avó parecia muito satisfeita consigo mesma ao terminar sua história. Eu a amo muito. Obrigado a todos que viram o vídeo até o fim, isso fortalece muito o meu canal e me incentiva a continuar. Deixem o like e se inscrevam. Fiquem com Deus.